Não é preciso dizer que existem muitas religiões e crenças espalhadas pelo mundo, com diversas delas sendo bastante influentes e moldando a civilização humana ao longo da história. E dado ao fato da grande diversidade de crenças que podemos encontrar por aí, algumas delas meio que perderam sua força ao longo dos anos, ou até mesmo desapareceram por completo, sendo hoje um elemento de um passado longínquo. Então, sem mais explicações, vamos conhecer algumas religiões que foram extintas. Para começar o vídeo, eu acho que seria interessante explorar o surgimento das religiões. Afinal, é muito provável que o primeiro sistema de crenças criado pelo ser humano não é mais praticado hoje em dia. Na verdade, é bem possível que a gente não saiba nem mesmo o que esses humanos primitivos acreditavam. Podemos traçar que crenças humanas datam desde o Paleolítico, há mais de 30 mil anos atrás. Apesar de, durante esse período, nenhum povo ter deixado material escrito. Afinal, esse período predata o surgimento da civilização humana em si. Mas temos alguns outros tipos de registros que foram deixados, como pinturas rupestres, trabalhos artísticos rudimentares e outros artefatos arqueológicos, que são o que sobrou de práticas ritualísticas antigas, visto principalmente em como esses povos antigos enterravam os seus mortos. Mas um dos exemplos mais antigos vem das figuras de Vênus, termo pelo qual ficou conhecida algumas estátuas esculpidas por humanos antigos que representam corpos femininos. A mais antiga Vênus é a Vênus de Hohlfels, que foi encontrada em 2008 na caverna de Hohlfels, na Alemanha. Essa Vênus é datada de 35 mil anos atrás e é considerada uma das primeiras peças de arte figurativa feita por um ser humano. Até hoje não se sabe exatamente qual era a função dessas esculturas, podendo ser apenas uma representação artística de uma pessoa, podendo até mesmo ser autorretratos, ou, nesse caso, uma representação religiosa de uma entidade ou uma figura espiritual que poderia representar a fertilidade, podendo ser um objeto usado em rituais. Outro elemento antigo relacionado a uma possível crença ancestral é essa pintura rupestre, que é conhecida como o feiticeiro. Pintura que foi encontrada na caverna Les Trois Frères, na França. Se especula que essa figura, que parece um híbrido de um homem e um cervo, pode ser a representação de algum espírito ou entidade animística. Essa pintura é datada de 13 mil anos atrás. E além disso, falando de um outro hominídeo, o Neandertal, existem conjecturas que levantam a ideia de que os Neandertais, que viviam lá no leste da Europa, tinham uma religião ou um culto, mais em específico, que adorava a figura do urso, sim, o animal urso. Essa ideia vem dado a alguns supostos achados arqueológicos que se tratam de ossos de ursos encontrados em cavernas que estavam dispostos de uma forma, digamos, não natural, podendo ser resultado de uma intervenção de algum outro ser. Alguns acreditam que os Neandertais adoravam os ursos da caverna, uma espécie de urso que habitava a Europa e a Ásia, que foi extinto há mais de 24 mil anos atrás. Esses tais ossos encontrados eram pertencentes a ursos da caverna. A existência desse tal culto ao urso é muito defendida por um naturalista suíço chamado Emil Bachler, que fez escavações em uma caverna na Suíça, conhecida como a Caverna do Dragão, que não tem nada a ver com o desenho lá. O que eu encontrei é que existe uma outra caverna na Áustria, que tem esse mesmo nome, onde também foi encontrado ossos de urso da caverna, sendo que existe a história que diz que durante a Idade Média, as pessoas entraram nessa caverna, encontraram esses ossos e passaram a acreditar que eles eram ossos de dragão. Mas voltando a falar da descoberta
descoberta na Suíça, Bachler teria encontrado evidências de ossos de ursos das cavernas que teriam sido manipulados por hominídeos, com uma grande quantidade de crânios do animal em um mesmo lugar, por exemplo. Existe até a ideia de que eles colecionavam os crânios do urso, os colocando em uma espécie de cesto. E esse suposto culto ao urso da caverna é atribuído aos Neandertais pelo fato da datação desses achados ser anterior ao surgimento do Homo sapiens na região. No entanto, essa hipótese do culto aos ursos não é um consenso, na verdade está longe disso, com muitos acreditando que esses ossos de ursos encontrados nas cavernas surgiu através de um processo natural dos animais irem até as cavernas para hibernarem e morrerem lá mesmo, ou dos animais se isolarem nas cavernas já no fim da vida. Afinal, essa relação do animal com cavernas não é novidade. Até porque existe um motivo deles se chamarem ursos das cavernas, né? E em relação a essas disposições que são ditas como não naturais, elas na verdade podem realmente ter sido formadas por processos naturais, através dos ossos dos animais sendo realocados através dos anos pelo movimento da terra e da água. Havendo também acusações contra Bachler de seus registros não serem precisos e dele manipular as informações das suas escavações para sustentar suas ideias. Mas agora, avançando no tempo, uma religião de um povo bem antigo e bem misterioso é o sistema de crenças do povo minoico, civilização que habitou a ilha de Creta, atual Grécia, até mais ou menos 1100 anos antes de Cristo. Muito do que se entende hoje sobre a religião minoica vem de conjecturas e achados arqueológicos. Afinal, os escritos dessa civilização, parte deles são conhecidos atualmente como Linear A, nunca foram completamente decifrados, fazendo os arqueólogos não terem outra possibilidade senão se sustentarem em pinturas e artefatos criados pela civilização para entender, entre várias coisas, as suas crenças. A figura principal da religião era feminina, sendo uma deusa das serpentes, representada em estátuas que foram recuperadas. Essa deusa poderia representar a fertilidade e a terra. Também parece que o povo tinha uma forte ligação ritualística com touros, que são representados em diversas pinturas da civilização, além de existirem representações de seus chifres encontradas em sítios arqueológicos. Inclusive, a civilização é muito ligada com labirintos e o mito do Minotauro, sendo que o Minotauro na mitologia grega reside em um labirinto que se encontra em Creta. Se acredita que os minoicos acreditavam em diversas entidades diferentes, com figuras que se assemelham à imagem do homem, tendo tanto entidades masculinas quanto femininas, e aos animais, mas não sabemos em detalhes de nenhuma dessas entidades com seus nomes, por exemplo. Mas se acredita que as suas crenças influenciaram os povos que posteriormente dominaram os minoicos e forçaram eles à assimilação, os micênicos, podendo ter influenciado inclusive a própria mitologia grega. E outra religião relacionada aos gregos de um povo antigo é a do povo etrusco, a civilização que habitou a península da Itália antecedendo a dominação romana, existindo de 900 a 20 anos antes de Cristo. Os etruscos tinham um panteão de deuses semelhantes ao panteão grego, já que eles foram muito influenciados por eles, com uma deusa da terra, um deus do submundo, também tendo deuses do vinho, do destino, do sol e da lua e por aí vai. Essa semelhança faz com que até exista a ideia de que eles copiaram os gregos, mas esse não é exatamente o caso, eles meio que adaptaram os mitos gregos para as suas próprias crenças e cultura. Um desses casos semelhantes é a da figura de Hércules, que para os etruscos se chamava Hércle, sendo filho do equivalente a Zeus para os etruscos, o Tínia, o deus do céu, e Une, a deusa da família, fertilidade do casamento, e a deusa suprema para o povo, que é mais ou menos um equivalente de Hera. Hércle era um herói mitológico que participou de suas próprias aventuras etruscas
diferente das contadas nas tradições gregas e romanas. Na história, sua mãe, a deusa Uni, ofereceu a imortalidade a Hércules e um lugar entre os deuses, oferecendo a ele o seu leite materno, já quando ele era adulto, se tornando assim o primeiro humano a ascender como deus na mitologia etrusca. Mas um dos principais legados etruscos para Roma foi a sua forma de adivinhação, conhecida como haruspício, onde eles tentavam adivinhar a vontade dos deuses analisando entranhas de animais mortos, para assim prever o futuro. Técnica essa que também foi posteriormente usada pelos romanos para prever resultados de batalhas e guerras. E falando na Grécia Antiga, uma prática ritualística bem misteriosa que acontecia nessa civilização por volta do século 6 a.C. são os mistérios eleusis. Os mistérios eleusis foram o mais conhecido dos cultos que ficaram conhecidos como os mistérios greco-romanos, que também entre eles estava o mitraísmo, religião que era praticada entre os soldados romanos entre o século I e o século IV, que venerava a figura de Mitra, um deus iraniano relacionado ao zoroatrismo, associado à luz e ao sol. E os mistérios eleusis eram um culto voltado à deusa Deméter, a deusa da agricultura, sendo sustentado em um mito relacionado a essa figura do panteão grego. É dito que em um certo momento, a filha de Deméter, Perséfone, foi sequestrada e levada até o submundo, sendo forçada a se casar com Hades. Após isso, Deméter deixou seus afazeres como deusa e foi atrás de sua filha. Com ela não cuidando da agricultura, as colheitas mortais começaram a não dar frutos, trazendo fome para as pessoas. Mas em algum momento, Deméter conseguiu recuperar sua filha, retornando com a fertilidade dos campos. No entanto, ela recuperou Perséfone através de um acordo feito com Hades, que dizia que, de tempos em tempos, Perséfone tinha que voltar ao submundo por ainda estar casada com Hades. E quando ela estivesse no submundo, as colheitas mortais não dariam frutos, criando assim um mito que explica a mudança de estações do ano, com períodos melhores e piores para a agricultura. Esse culto acontecia na cidade de Eleusis, na região da Ática, próximo à cidade de Atenas. Os ritos de iniciação aconteciam uma vez por ano e qualquer pessoa que falasse grego e não tivesse cometido nenhum crime poderia participar, incluindo mulheres e escravos, algo bem diferente das outras instituições gregas da época. E nos ritos de iniciação existia coisas como o sacrifício de animais e um jejum que durava dias, que esses iniciados tinham que passar. Mas não se sabe muito sobre os seus outros rituais, já que os seus participantes não podiam de forma nenhuma falar sobre o que acontecia nos cultos, senão eles eram punidos com a morte. E muito do material que temos sobre os mistérios de Eleusis vem de escritos cristãos feitos algum tempo depois do seu fim, sendo que aparentemente o objetivo principal dos mistérios era fazer seus membros evoluírem espiritualmente, os dando a experiência do nascimento e da morte. Os mistérios foram praticados por mais de 1000 anos, até serem reprimidos durante o século IV, já quando a região da Grécia estava sob domínio romano, convertido para o cristianismo através do imperador Constantino. E falando de religiões modernas, com muitas delas inclusive tendo relações diretas com o cristianismo, temos o catarismo. O catarismo surgiu no sul da França, mais em específico na cidade de Albi, no século XII, na Baixa Idade Média, e existiu até por volta do século XIV, surgindo de formas primitivas do gnosticismo. Por ter surgido na cidade de Albi, os cataros, seguidores da religião, também eram conhecidos como albigenses. Os cataros se consideravam bons cristãos,
e acreditavam em dois deuses, um bom associado ao Novo Testamento e um mau que representava o mundo material corrupto que aprisionava as pessoas, sendo que esse deus mau era muito associado à figura do diabo. Eles acreditavam que as almas reencarnavam repetitivamente até serem purificadas por meio de um ritual chamado consolamento, um batismo espiritual que purificava os pecados e permitia a alma retornar ao Deus bom. Os cátaros eram vistos pela Igreja Católica como hereges, e os conflitos entre as duas religiões fez com que estourasse em 1209 a Cruzada Albigense, iniciada pelo Papa Inocêncio III a fim de erradicar os cátaros do sul da França. E essa cruzada chama a atenção na história por justamente mirar um outro grupo cristão. Participaram das cruzadas nobres franceses do norte que queriam ter mais controle sobre a região do sul da França, que tinha uma certa autonomia, servindo também para reprimir a cultura que existia na região de Languedoc, justamente a região onde os cátaros eram mais presentes. A cruzada se encerrou em 1229, no fim matando de entre 200 mil a 1 milhão de pessoas, sendo a grande maioria cátaros. A cruzada não erradicou a religião por completo. Porém, após ela, o catarismo entrou em declínio até ser extinto ainda no século XIV. E uma outra vertente do cristianismo bem interessante, com certeza, foram os adamitas. Os adamitas surgiram no norte da África lá pelo século II, e seu principal objetivo era retomar a pureza que Adão e Eva tinham quando moravam no Jardim do Éden. Com isso, eles praticavam seus ritos religiosos na completa nudez, já que eles se consideravam livres do pecado, rejeitando qualquer autoridade, seja política ou religiosa, e abominando o casamento, sendo adeptos, na verdade, do amor livre. As suas reuniões eram conhecidas entre eles como paraísos, e eles se viam como espiritualmente perfeitos, não necessitando de ritos religiosos tradicionais, também sendo considerados hereges por outros cristãos. O movimento adamita desaparecia e ressurgia de tempos em tempos, e já no século XV surgiu na Boêmia, atual República Tcheca, um grupo de adamitas que entrou em conflito com a outra vertente cristã da região, que era conhecida como os taboritas, que era uma vertente política e radical. Esses adamitas da Boêmia foram suprimidos durante as guerras hussitas, em 1421, sob o comando do militar Jan Žižka. Atualmente, algumas pessoas consideram os adamitas como os primeiros hippies da história. E uma outra religião bastante misteriosa e que a gente sabe muito pouco sobre é o sabeísmo, uma religião que é mencionada no Alcorão, sendo considerada, dentro das escrituras sagradas do Islã, um povo do livro, junto dos judeus e cristãos, sendo povos que também receberam mensagens divinas anteriores de Alá. Como dito antes, pouco se sabe sobre o sabeísmo hoje em dia. Afinal, ele foi mencionado apenas no Alcorão. Mas é dito que a religião era praticada no reino de Sabá, atual Iêmen, e em regiões da Mesopotâmia. Hoje existe a ideia de que o sabeísmo poderia ter sido duas religiões diferentes que conhecemos, sendo elas os mandeístas, uma seita gnóstica que atuava no Iraque e venerava a figura de João Batista como Messias, e o povo pagão de Harran, que morava na cidade de Harran, atual Turquia, considerada a região da Alta Mesopotâmia, que tinha uma crença politeísta adorando os astros. Esses pagãos de Harran adotaram para si o nome de sabeus, para se protegerem dos muçulmanos durante a ascensão da dinastia Abássida no Oriente Médio. Mas ainda assim, nenhum deles podem ser realmente os reais sabeus, que provavelmente se perderam pelo tempo, logo não sabemos nada sobre suas crenças.
E agora, dando um exemplo de algo bem recente, temos uma denominação cristã conhecida como a Sociedade Unida dos Crentes da Segunda Aparição de Cristo, conhecidos popularmente como Shakers. Os Shakers surgiram na Inglaterra em 1747. Posteriormente se expandindo para os Estados Unidos. Eles surgiram dentro de um outro grupo mais conhecido, os Quakers, uma denominação cristã protestante que você deve conhecer por causa daquela marca de aveia lá. Um grupo que também surgiu na Inglaterra e que pregam o pacifismo e a igualdade espiritual. A denominação foi fundada por dissidentes dos Quakers, com sua figura central sendo uma mulher chamada Anne Lee, que posteriormente ficou conhecida como Mother Anne, ou a Mãe Anne, que os Shakers passaram a acreditar ser a reencarnação feminina de Cristo. Os Shakers levam esse nome pela tradição deles de praticarem a ecstatic dance, uma forma de dança livre onde os dançantes se entregam ao ritmo da música sem uma coreografia definida, usada muito para libertar seu espírito. Enquanto dançavam, eles cantavam bastante e faziam o chão tremer, daí vindo o nome Shakers. Eles ficaram muito conhecidos nos Estados Unidos por produzirem uma série de mobílias que ficaram conhecidas como as mobílias Shakers, que eram produzidas de uma forma bem minimalista. Eles pregavam um estilo de vida simples e organizado. No seu auge, eles tiveram cerca de 6.000 membros espalhados por 12 comunidades. No entanto, um dos pontos mais fundamentais dos Shakers é que eles praticavam o celibato total, por acreditar que o sexo era a fonte de pecado. Ou seja, praticamente ninguém nascia nas comunidades Shakers. E isso fez com que, entre os séculos 19 e 20, o número de adeptos despencassem, com eles falhando em conseguir novos adeptos. Apesar deles estarem neste vídeo, a Sociedade Unida dos Crentes na Segunda Aparição de Cristo não está 100% extinta. Afinal, existe apenas uma única comunidade Shaker ainda existente, que se localiza na vila de Sabbath Day Lake Shaker, localizada no estado americano do Maine, e tem apenas 2 membros, fazendo eles serem uma das menores denominações religiosas em termos de quantidade de membros do mundo. Então eu acho que é isso, essas foram algumas religiões extintas ou quase extintas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!